Esse é o Lab 2 de 611, onde a gente deve implementar um dicionário a partir de um arquivo de texto desse estilo. Aqui a gente tem a expressão, barra e o significado. Vai ter que ler esse arquivo de texto e realizar algumas operações com ele. Vamos ver o código agora. Aqui a gente tem as funções auxiliares que serão usadas para realizar as operações. Na função main, a gente vai ler um arquivo de entrada também, que indica as operações. Aqui indica o número de operações e aqui o código para cada uma delas. O código igual a 1 é a leitura do arquivo dicionita.txt e a gente usa a função ler banco de dados para ler esse arquivo e guardar no vetor de structs. Da função ler banco de dados. Então, é o seguinte, é esse arquivo o que a gente vai ler. Então, a gente tem que separar a expressão de seu significado. E para isso a gente usa essa parte do arquivo, do código. Aqui é uma fórmula para achar o índice ao qual a expressão deve ser colocada no vetor. E aqui a gente vai inserir a expressão e seus respectivos significados. Aqui seria o caso em que a expressão já existe e a gente só está adicionando um significado a ela. Aqui seria o caso em que a expressão não existe ainda, então ela ainda deve ser inserida juntamente com o seu significado. E assim a gente vai formar o vetor que a gente vai usar para realizar as outras operações. Certo? Aí a gente tem o código igual a 2, que indica a operação de consultar uma expressão. No exemplo aqui seria consultar a expressão bizu. Então, tem que printar dica no arquivo de saída. Então, a gente usa para isso a função auxiliar consulta expressão, né? Tá aqui. Então, a ideia é percorrer o vetor procurando a expressão. E para isso a gente tem que achar o índice ao qual essa expressão corresponde no vetor e percorrer a partir desse índice todas as expressões que contém nele, que constam nele. E aí tem o caso da gente encontrar a expressão no dicionário e buscar todos os significados que constam para ela e printar no arquivo de saída. E tem o caso em que a expressão não consta no dicionário, então a gente deve printar nada consta. Certo. Agora a gente vai para o código 3, que ele indica a operação de inserir um significado numa expressão que já existe, ou caso a expressão não exista, inseri-la também antes de colocar o significado. Que seria aqui código igual a 3, ele pede para colocar bizu, prova de anos anteriores. Como o bizu já existe no nosso arquivo de entrada, a gente só vai adicionar o significado prova de anos anteriores a ele, caso esse significado não exista, que na verdade não existe. Bizu só consta como dica, então a gente vai adicionar um significado novo. Que seria código igual a 3,
que usa a função insere significado. Função auxiliar insere significado. Então, a gente vai fazer da mesma forma, separar, né, a expressão do seu significado e achar o índice a qual corresponde no vetor e procurar a existência dessa expressão. Caso ela já existe, a gente tem que procurar a existência também do significado. Se o significado existir, a função não deve fazer nada, então ela deve retornar. Se não, a gente tem que fazer adicionar o significado, que seria o caso em que o significado não consta no dicionário. A gente insere um novo node, né, no início da lista de significados. Agora, se a expressão não constar, primeiro a gente tem que inserir um novo node com a expressão na lista de expressões e depois inserir o significado na lista de expressão, na lista de significados dessa expressão que foi inserida. Então, essa seria a função código igual a 3. Então, código igual a 4. Código igual a 4 indica a operação de eliminar o significado de uma expressão. Ou, se esse significado que a gente eliminar for o último dessa expressão, ela também deve ser eliminada. Então, a gente chama a função auxiliar retira significado. Vamos procurar ela então. Tira significado. Da mesma forma, a gente vai separar a expressão do seu significado. E depois a gente vai encontrar o índice que corresponde à posição no vetor dessa expressão e começar a buscar a expressão. Então, se a expressão for encontrada, a gente tem que buscar o significado que deve ser retirado. Aqui está separado em dois casos, caso o significado seja de primeira lista ou não, que a gente tem que procurar. De qualquer forma, o significado é retirado e os outros significados são mantidos. Caso seja o último significado, a gente vai usar uma outra função auxiliar que é retira expressão, que vai ser vista logo abaixo. Que é, na verdade, o que corresponde a código igual a 5, que indica a operação que deve retirar uma expressão e todos os significados que constam nela. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai ler a expressão que deve ser retirada e enviar ela para a função retira expressão, juntamente com o índice que corresponde à posição dela no vetor. Dá uma olhada nela. Retira expressão. Então, primeiro a gente vai buscar a expressão no dicionário. E, de novo, a gente abre dois casos. O caso em que ela encontra na primeira posição e o caso em que a gente deve procurar ela em outras posições. De qualquer forma, a gente faz um loop para tirar todos os significados dela e depois elimina ela própria. Nos dois casos. Agora, o último código igual a 6, indica a operação de gerar o novo banco de dados, porque tem as funções de retirar ou inserir algum significado. Então, o dicionário é alterado, o arquivo de entrada inicial é alterado, e essa função printa o novo dicionário, novo arquivo de dicionário, que funciona da seguinte forma. Ela percorre todas as palavras e para cada palavra percorre todos os significados dela, printando no arquivo de dicionário, entdic. Lembrando que o entdic ele vai ser aberto novamente, por isso ele vai ser aberto vazio, então nós vamos escrever tudo que vai sair nele, depois vamos fechá-lo.
E vai ter um arquivo de saída também, onde a gente vai printar os resultados das consultas, que é o código igual a 2. Código igual a 2, que é a operação de consultar. Então, vamos fazer um teste no arquivo de entrada para ver como o código funciona. Esse seria o arquivo de entrada. 20 é um código para indicar a fórmula de calcular as posições de cada palavra. 9 seria o número de operações serem realizadas e aqui o índice de cada operação. A operação 2, no caso, ela precisa vir da palavra que a gente vai procurar. A operação 3 é inserir um significado, então precisa ter o significado e a expressão a qual ele corresponde. A operação 4 é de retirar um significado, então a gente precisa ter o significado e a expressão a qual ele corresponde para ser retirado. E a operação 5, ela retira só um significado, ela precisa do significado. A operação 6 e a operação 1, elas não precisam de mais nada, nem mais nenhum parâmetro. Então é isso, vamos testar para ver como o código se comporta diante desse arquivo de entrada para dicionário. Pode ver que apareceu aqui um arquivo de saída. Vamos abrir o arquivo de entrada para a gente comparar. Então, a primeira operação era ler, né? Carregar o banco de dados. A segunda operação seria o que corresponde a bizu, que ele imprimiu dica, que era o que corresponde inicialmente. Depois a gente vai fazer a operação de inserir, prova de anos anteriores, como também significado de bizu. E depois a gente pede para consultar de novo o bizu. E aí ele imprime os dois significados, esse inserido no começo da lista, como o código determina. Depois a gente vai para a operação 4, que seria retirar um significado, a gente vai retirar a prova de anos anteriores. E vai pedir para consultar bizu de novo. E aí vai aparecer só dica, que significa que funcionou. Depois a gente vai fazer a operação de retirar a expressão mocado e todos os seus significados do dicionário. Vai pedir para pesquisar mocado, consultar mocado. Ele vai aparecer nada consta, porque a gente acabou de retirar, quer dizer que a função 5 funcionou. E depois a gente tem a operação 6, que seria gerar um novo dicionário, que no caso seria sem a palavra, sem a expressão mocado e nenhum de seus significados. Vamos ver como ficou. E aí a gente pode ver que funcionou, porque não tem nenhuma expressão, nenhum significado mocado aqui. É isso, o lab era de manipulação do arquivo de entrada de um dicionário, seria manipulação de vetores e ponteiros.